Vamos dar início à nossa conversa de hoje. O propósito dessa reunião era de trazer para vocês, da imprensa principalmente, mas também de alguns órgãos do governo, algumas das mudanças que estão sendo realizadas na PED, para que vocês tomem conhecimento disso a partir das divulgações futuras sobre como é que a PED está sendo feita, quais são as medidas que estão sendo tomadas para melhorar a qualidade da coleta de dados. Eu acho que são medidas extremamente úteis. Então, esse é um propósito muito mais de uma oficina e de uma reunião de trabalho para compartilhar um entendimento sobre esses dados de emprego e desemprego que vêm sendo divulgados sistematicamente pela Codeplan, pela Secretaria de Trabalho e pelo DIEESE. Tá ok, pessoal? Então, está claro para todo mundo o motivo dessa nossa reunião. Ela não é necessariamente uma reunião para divulgação de dados ou de nova metodologia, mas é uma oficina de trabalho para que a gente possa entender o funcionamento da PED e as mudanças que estão sendo implementadas e que a Lúcia, Lúcia, seu cargo no dia, você é coordenadora da PED? Coordenadora do sistema das pesquisas. Perfeito. Então é um prazer para a gente ter aqui a nossa colega Lúcia do DIEESE, que é quem vai fazer essa apresentação para vocês. A gente vai registrar a apresentação, ela vai ficar disponível no nosso site depois para consulta também dos demais órgãos de imprensa, mas eu agradeço aqueles colegas que estão aqui, entendo que tem um colega da Agência Brasília e da Rede Globo. Tá ótimo. Agradeço a presença de vocês dois. Sinto que os demais membros dos meios de comunicação não tenham comparecido. Isso aqui era voltado especificamente para eles, então é uma lástima que eles não tenham aproveitado dessa oportunidade para trocar ideia um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre como funciona a pesquisa de emprego e desemprego. Então a gente vai fazer isso de forma bastante curta, tá, pessoal? Para não tomar demasiadamente o tempo de vocês. E aqueles que estão aqui, fiquem completamente à vontade para interromper, fazer perguntas, colocar suas dúvidas, porque a proposta é exatamente essa, tá certo? Então, Lúcia, eu vou passar para você a palavra, e depois eu acho que o Bruno pode também, se você quiser, Bruno, fazer alguma intervenção, fica completamente à vontade também. Tá? Obrigado, tá, Lúcia, por ter vindo e por ter se disposto a fazer essa conversa conosco e com a imprensa aqui do Distrito Federal. Obrigado. Bom, eu que agradeço a todos, né? Todo mundo que está aqui, todas, enfim. A nossa ideia, então, é, em primeiro lugar, passar ou expressar uma notícia, não é? A pesquisa de emprego e desemprego, que vem sendo realizada aqui no Distrito Federal desde janeiro de 1992, com uma interrupção curta de 11 meses em 2013 e 2014, ela, neste momento, ela passa por uma atualização metodológica. E eu gostaria de dar a todos a dimensão dessa atualização para que a gente possa seguir utilizando a nossa pesquisa, né? A pesquisa é uma pesquisa muito querida regionalmente, né? É uma pesquisa muito utilizada e nós pretendemos que, evidentemente, ela continue sendo utilizada e nós queremos, assim, em primeiro lugar, tranquilizá-los, não é? Porque são, de fato, melhorias, não é? Que venham a nos gerar informações com maior controle, com maior qualidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria... Opa, sim. É tenso, como diz. Né? Eu gostaria de dizer o seguinte. Bom, a nossa metodologia, ela é uma metodologia que nasce com a redemocratização do Brasil. Ela é uma metodologia que nasce entre 1981 e 83. Essa metodologia, ela teve uma grande contribuição dos intelectuais da área do trabalho que passaram pelo exílio em instituições de estudo na área do trabalho, não é? Essas instituições, não é? Sabidamente a CEPAL, a OIT, então alimentaram muito da metodologia PED. E por que ela vem sendo atualizada? Porque o mundo do trabalho se atualizou. Então, nós gostaríamos evidentemente, de fazer um contraponto, não é? Dizendo que
o mundo do trabalho, em 30 anos, ele sofreu atualizações porque nós tivemos mudanças tecnológicas, mudanças de legislação, né? Mudanças culturais importantes no Brasil que impactam o mercado de trabalho. Mas a pesquisa de emprego e desemprego, quando ela se atualiza, uma das questões que, evidentemente, nós nos colocamos foi quanto ao objetivo geral da pesquisa. Esse objetivo geral da pesquisa de medição no mercado de trabalho, ele permanece como tarefa número 1 do nosso conjunto de trabalhadores aqui na PED-DF, né? Então, a pesquisa de emprego e desemprego é um levantamento contínuo. Né? Um levantamento contínuo é um desafio enorme para qualquer instituição ou qualquer pool de instituições levarem adiante. Isso significa que nós estamos todos os dias, do dia 1º ao último dia do ano, em campo, em trabalho e em processo de divisão de trabalho, em que nós vamos verificar praticamente uma fábrica em andamento. Essa pesquisa de emprego e desemprego, quando ela foi concebida em 1981 ou 83, ela foi concebida com o propósito de captar aquilo que há de específico no mercado de trabalho nacional. O mercado de trabalho do Brasil, de 1985, era igual ao mercado de trabalho da Alemanha, de 1985, ou dos países nórdicos, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, não é? Nitidamente, naquele momento, se dizia a América Latina e o Brasil têm especificidades, e essas especificidades tendem a aparecer nos números de mercado de trabalho. Então, a pesquisa de emprego e desemprego ela foi organizada para isso, para expressar um mercado de trabalho muito heterogêneo, ou seja, que um mercado de trabalho onde a desigualdade é uma marca fundamental, fundante desse mercado. Então, o objetivo e a finalidade da PED, elas permanecem em pé e intactas. Nós estamos falando de um objetivo de descrever conjunturalmente o mercado de trabalho metropolitano, estabelecendo quais são o volume, estabelecendo as dimensões da ocupação, do desemprego e da inatividade. Para quê? Para subsidiar a política pública, basicamente, não é? E para estabelecer informações que nos permitam com que trabalhadores, organizados ou não em sindicatos, empresários organizados ou não em associações, possam tomar suas decisões. Então, uma pesquisa de mercado de trabalho, ela é uma política pública, porque ela orienta decisões no mercado de trabalho. Mesmo que nenhum gestor tome a pesquisa para tomar nenhuma decisão balizada, os atores na sociedade já estão se orientando pelas informações que são divulgadas. Bom, e o que está mudando, afinal? Eu fiz essa figura, né, para nos lembrar que uma pesquisa domiciliar contínua ela tem 3 grandes engrenagens, não é? O escopo ou o propósito dessa pesquisa, o seu desenho amostral e o seu modo de execução. O que está mudando? Tudo. Por quê? Porque nós estamos tendo uma alteração, não uma mudança fundante, mas uma alteração no questionário da pesquisa, e nós vamos ver aqui que mudanças são essas, não é? Ele continua sendo um questionário que mede mercado de trabalho porque classifica indivíduos segundo uma condição econômica, mas é um novo questionário. Nós temos um novo desenho amostral que acompanha as reconfigurações do próprio Distrito Federal. E nós temos um modo de execução completamente novo. Por quê? Porque esta pesquisa, até ontem, ela ainda era feita da mesma forma desde janeiro de 1992. Não é? Era uma pesquisa coletada em questionários preenchidos pelo entrevistador a cada residência visitada.
né? E agora ela é uma pesquisa feita totalmente através de um modo completamente informatizado e com envio remoto de informações. Então, nós fizemos uma alteração bastante grande nessa pesquisa e bastante trabalhosa, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o escopo da pesquisa? Não é? Vamos falar um pouco sobre o nosso fundamento, que é a medição de mercado de trabalho? Bom, quando nós estamos medindo o mercado de trabalho, basicamente nós estamos fazendo uma classificação de indivíduos da seguinte forma. Os indivíduos são identificados, né, como todos os indivíduos de 0 a um limite superior indefinido de idade na região. Desses, nós procuramos apartar quem são as crianças. Quando nós apartamos as crianças da população total, nós definimos a população em idade ativa, que é aquela população mobilizável para o mercado de trabalho. Analisando essa população mobilizável pelo mercado de trabalho, nós definimos aqueles que não participam da atividade econômica do Distrito Federal, aqueles que não participam, apartados, então, nos geram a população em idade ativa ou a PEA, ou a força de trabalho, não é? E na força de trabalho, nós temos 2 componentes básicos, quem é desempregado e quem é ocupado, né? Esta classificação, ela é objeto de toda a pesquisa que tem um módulo de trabalho e rendimentos. Toda a pesquisa de mercado de trabalho, ela faz essa classificação, e ela classifica isso indivíduo a indivíduo através de uma aplicação de filtros, certo? Bom, e o que define as grandes dimensões do mercado de trabalho, né? Ou as grandezas do mercado de trabalho? Por que nós vamos ter ou não vamos ter saltos quando mudamos metodologia? Nós sabemos que nós não vamos ter saltos e vamos ter continuidade do objeto que nós estamos investigando, desde que os conceitos utilizados sejam os mesmos, os parâmetros classificatórios ou critérios sejam os mesmos, os tempos de referência sejam preservados e a operacionalização em questionário seja cuidadosamente mantida. Se mudarmos qualquer uma dessas coisas, nós vamos ter grandezas diferentes. Então, se nós mudarmos qualquer um desses grandes critérios ou grandes dimensões, nós vamos ter mudança. Nós temos mudança, por exemplo, que já vivenciamos no Brasil, na PME. Quando a PME, em 2002, nós tivemos mudanças na metodologia da PME, não é? Nós tivemos uma mudança central porque os conceitos mudaram. Então, a taxa de desemprego mudou porque o conceito mudou. Não é? Nós somente tivemos mudanças lá porque o tempo de referência mudou. A procura passou de 7 para 30 dias. Portanto, o desemprego se transformou numa variável mais abrangente. Toda vez que nós fazemos uma mudança em qualquer um desses critérios ou qualquer uma dessas dimensões, nós temos uma mudança de grandeza no mercado de trabalho. Porque nós vamos definir de uma forma diferente quem faz ou não parte da força de trabalho e quem, fazendo parte da força de trabalho, está desempregada ou não. Esse é um tema que é um tema do tipo a rebimboca da parafuseta, né? É um tema bastante técnico, mas ele tem um impacto social muito grande, porque as taxas de desemprego têm um impacto muito grande. Quando nós vamos verificar como é que ficaram os conceitos da PED
da PED, vamos dizer, tradicional, desta renovação metodológica, nós percebemos, em primeiro lugar, que o conceito de ocupado continua o mesmo. Os ocupados são a parcela da população economicamente ativa que, nos 7 dias anteriores a entrevistas, possuíam um trabalho remunerado e regular, e que não procuravam trabalho, ou que exerciam um trabalho irregular ou ocasional, ou trabalhavam sem remuneração, desde que não tenham procurado mudar esse trabalho nos últimos 30 dias. Portanto, esse conceito de ocupado, ele exclui necessariamente alguns trabalhos excepcionais. Esse é um critério que mudou? Não, ele continua igual. Nós temos o desemprego, certo? E aqui, muito claramente, desemprego para nós não é subutilização. Desemprego é desemprego, certo? Diferente de outros conceitos mais abrangentes, o desemprego é um conceito muito objetivo. Ele nos diz respeito às pessoas que não estão numa situação involuntária de não trabalho, por falta de oportunidade de trabalho ou porque exercem, inclusive, um trabalho, um bico ocasional, desde que esse bico seja simultâneo a uma necessidade de mudança de trabalho. Né? Então, nós vamos ter na PED, como nós temos até hoje, há 30 anos, 3 tipos de desemprego. Um desemprego clássico, que é o desemprego aberto, o desemprego oculto pelo trabalho precário, que não é subutilização por insuficiência de horas, um desemprego oculto pelo desalento, que não é um desemprego de força de trabalho ampliada, certo? Esse desemprego é absolutamente igual ao conceito do que nós vimos trabalhando até aqui. Então, aqui estão os nossos conceitos, não vou ler, certo? Os nossos conceitos de desemprego pelo seu segundo tipologia, que não se alteraram. Os inativos, agora sim, aqui aparece algo que é bastante importante a gente ressaltar, mas os inativos são as pessoas que não têm trabalho e não procuram trabalho, certo? Ou seja, não participam da estrutura produtiva da região. Não estão na PEA, eles não compõem a PEA. Mesmo que façam um trabalho excepcional. Por quê? Porque no questionário da pesquisa, você pode identificar se esse trabalho é um trabalho regular, contínuo, mesmo irregular, de um trabalho que só ocorre quando ele aparece. O indivíduo não tem um exercício contínuo de trabalho. Vamos usar um exemplo bem característico de algumas regiões. Agora, em período de Natal, nós temos algumas pessoas que se dedicam a elaboração de alguns artesanatos, alguns objetos que são comercializados nesta época do ano e não trabalham em nenhuma outra época do ano. Mesma coisa na Páscoa. Na Páscoa, nós temos pessoas que se dedicam a gerarem, a produzirem artefatos de chocolate, enfim, que são comercializados exclusivamente naquele momento e não mais em nenhum momento. Então, se eu chegar na sua casa, e a sua avó faz chocolates para venda no período de Páscoa, e eu chegar justamente naquele momento, eu poderia, se não considerasse a regularidade do trabalho, considerá-la uma ocupada. Mas se eu investigo que ela só faz esse trabalho em circunstâncias muito particulares, ou seja, muito excepcionais, ela, na verdade, ela é uma inativa, que nesta época se dedica a esse tipo de atividade, que é algo completamente diverso. Não é? Evidentemente que o trabalho excepcional ele é residual, certo? Nos nossos mercados de trabalho, que são mercados de trabalho modernos. Agora, a questão é, isso muda em relação entre a PED que foi feita desde 92 até aqui e a PED que nós estamos captando em campo? Não muda. Certo? Além de conhecer conceito, e aqui uma lembrança, né, metodológica muito importante, todo conceito precede a medida.
Você não vai e mede um evento e depois elabora seu conceito. Você primeiro elabora o seu conceito e depois vai medi-lo. Tá? Então, os nossos conceitos continuaram os mesmos. Certo? Então, aqui eu já estou dando uma ideia da nossa expectativa, de que nós não tenhamos mudanças de grandezas relevantes por conta das atualizações metodológicas que estamos fazendo. Não é? Bom, quando nós vamos, ok que eu saiba quem é ocupado, quem é inativo, quem é desempregado. Só que eu não saio por aí perguntando, você tem essas características e você é ocupado? Você tem essas características e é um desempregado? Não, eu preciso elaborar critérios objetivos para a medida. Não é? Além disso, esses critérios objetivos eles têm que estar associados a tempos, a períodos, porque esta pesquisa é uma pesquisa contínua, conjuntural. Então, você tem que eleger determinados períodos de referência. Na pesquisa de emprego e desemprego, nós temos parâmetros bastante claros. Nós trabalhamos com 5 parâmetros, certo? A procura efetiva de trabalho em 30 dias, a disponibilidade atual para trabalhar sem procura efetiva, mas com procura em 12 meses, a situação de trabalho das pessoas, tem ou não tem trabalho, o tipo de trabalho exercido, se ele é irregular, ocasional ou regular, a necessidade de mudança de trabalho, quando é procura de trabalho. Quando nós fazemos a combinação desses parâmetros, nós encontramos as formas ou grandezas do mercado de trabalho. Então, para nós, é bastante claro que um desempregado em situação de desemprego aberto é um indivíduo que procurou efetivamente trabalho em 30 dias e não trabalhou nos últimos 7. Assim como um desempregado oculto pelo trabalho precário pode ser um indivíduo que procurou efetivamente trabalho em 30 dias, fez um trabalho nos últimos 7, esse trabalho era irregular ou ocasional e ele procurou para mudar este trabalho aqui que ele faz. Ou seja, existe um motivo claro de necessidade de mudança de trabalho. Temos um trabalho oculto, um desemprego oculto pelo trabalho precário, que é residual, que é aquele que onde não existe procura em 30 dias, mas existe em 12 meses, por exemplo, em 3 meses, em 1 mês e meio atrás. Esse indivíduo tem um trabalho, ele é irregular ou ocasional e existe uma necessidade clara de mudança de trabalho. E existe o desemprego oculto pelo desalento, onde o indivíduo não tem procura em 30, tem procura em 12 meses, não tem trabalho hoje. Certo? Então, são formas muito precisas de identificar indivíduos que não têm uma situação satisfatória de trabalho, que não têm trabalho e procuram um trabalho para o seu sustento e sua família. As outras formas são formas de ocupação, ou seja, esses indivíduos ou têm um trabalho, certo? Tem um trabalho regular. Um trabalhador da Codeplan, ele tem um trabalho, vou pegar aqui. Ele não tem um trabalho não procurou em 30 dias. Vou pegar aqui. Não procurou em 30, não procurou em 12 meses. Ele tem um trabalho e esse trabalho é regular. Ele é ocupado tradicional, não é? Nós temos a situação do indivíduo que não procurou trabalho em 30 dias, não procurou em 12 meses, ele tem um trabalho e esse trabalho é irregular. Mas como ele não procurou o trabalho, ele é um ocupado. Portanto, em hipótese alguma, se inflaciona o desemprego com pessoas sem procura de trabalho. E essas pessoas não fazem parte, que não têm procura de trabalho, não fazem parte da PEA ou da força de trabalho. Não é? E por assim vai. Nós temos pessoas que não procuraram trabalho em 30 dias, procuraram em 12 meses, hoje têm um trabalho regular, mas que foram pessoas que disseram que
sim, procuraram um trabalho para substituir um outro trabalho anterior. Essas pessoas são ocupadas. Portanto, são maneiras precisas de se medirem, sempre levando em conta parâmetros, tempos. Procura em 30, trabalho em 7, procura em 12 meses, e por aí vai. Não existe quantidade de horas. Por quê? Porque quando nós cruzamos a regularidade do trabalho exercido, a necessidade de mudança e a existência desse trabalho, nós abrimos mão do volume de horas. O outro método para identificar a ocupação é o método que é utilizado, que é recomendado, é utilizado de maneira mais frequente pelos institutos de pesquisa. O IBGE usa. Você trabalhou 1 hora na semana de referência, você é ocupado. E é importante dizer que, na classificação ocupacional, existe um conceito que é a precedência da ocupação. Portanto, se existiu um trabalho de 1 hora, esse trabalho de 1 hora, ele prevalece sobre qualquer outra atitude do indivíduo, sobre, por exemplo, uma procura de trabalho. Portanto, se nós tivermos, numa pesquisa oficial do Brasil, um indivíduo que trabalhou 1 hora e que procurou trabalho, ele vai ser descartado do desemprego e ele vai ser considerado no grupo dos ocupados. Se ele for isto, essa mesma pessoa aqui, se ele não procurou o trabalho, se ele tem um trabalho que é um trabalho irregular, certo? Mas se ele não teve procura, ele é um ocupado de trabalho precário. Ele só vai ser um desempregado oculto pelo trabalho precário se ele tiver procura de trabalho. E mais, se o trabalho que ele procura é um trabalho para substituir este trabalho precário. Se for, por exemplo, alguém, vamos supor, um caso de um trabalhador do comércio informal de rua, não é? Que ele tem ganhos avulsos, a jornada dele é avulsa, não é? Ele nos diz que sim, procurou o trabalho, mas esse trabalho for para procura de clientes, de mais clientes, para continuar nesta atividade precária que ele tem, ele é um ocupado. Ele é um ocupado que procura mais clientes. Isso tudo eu estou fazendo questão, né, Bruno, de falar, porque nós temos na pesquisa uma ferramenta muito boa para distinguir o que é precariedade da ocupação do que é desemprego oculto por trabalho precário ou desemprego oculto pelo desalento. São conceitos muito precisos, que me definem muito claramente que existe uma insuficiência de posto de trabalho para esses indivíduos. Né? Pode? Desculpa. Ele quer, e está acontecendo muito, um aumento de renda. Tá? Aí ele procura um outro trabalho. Ele se encaixa onde? Ele é um ocupado. Um ocupado que, mesmo assim, procura trabalho. Isso, ele é um ocupado com procura de trabalho por um segundo trabalho. Sim. Ou para ampliar a sua cartela de clientes, por exemplo. Né? Se ele for um trabalhador do comércio informal ou um prestador de serviços. Vamos imaginar um pedreiro ou um trabalhador da construção civil que faz pequenas reformas ou pequenos reparos. Não, a gente tem servidores públicos que estão procurando um aumento de renda com outros trabalhos. O outro seria um bico, né, o trabalho precário. Sim, entendi. Né? Agora compreendi. Então, tem situações que ele tem um emprego, tem uma estabilidade, ele é ocupado com estabilidade, mas ele tem procurado para acrescentar renda. Acrescentar renda. Ele é um ocupado que procura um segundo trabalho. Não é? E a pesquisa ela identifica essa situação. Então, nós temos os números dos ocupados que procuram trabalho. Ele é um ocupado. Ele é um ocupado. Ele é ocupado. Nisso. Ele é um ocupado. Por quê? Capta. Quer saber se ela capta isso? Capta.
Capta. Capta, e a nossa preocupação é uma preocupação de classificação correta desse indivíduo, não é? Porque é uma situação clara de precariedade, de descenso social do servidor, né? Mas não é uma situação de insuficiência absoluta da força de postos de trabalho. Que esse é o objetivo do desemprego. A taxa de desemprego, ela é uma taxa síntese, né? É a ponta do iceberg, né, do mercado de trabalho, e ela existe para medir a insuficiência absoluta de força de posto de trabalho para a força de trabalho que demanda e pressiona o mercado, né? Mas nós não podemos deixar de... Sim. Isso. É um caso de sobreposição de pobrezas, né? Porque o nosso mercado, ele é um mercado heterogêneo, desigual na sua origem. Mas os ciclos econômicos, eles acrescentam camadas de pobreza a esse mercado, né? Então, nós estamos vivendo um descenso muito rápido de um processo de recuperação do mercado de trabalho, né? Então, nós estamos começando a retomar práticas que parecem ser aquelas dos anos 90. Não sei se você estava na secretaria nos anos 90. Nos anos 90, nós tínhamos um quadro muito nítido de empobrecimento e precariedade, né? Agora, nós estamos vivendo um momento novo no mercado de trabalho, não é exatamente aquele, mas, em algum momento, algumas coisas nos lembram. Com o desemprego agora e muitas vagas que foram que se acabaram, se fecharam, né, a AGFI está tendo um trabalho enorme para conter os ambulantes, que houve uma migração para o trabalho formal, e o trabalho informal cresceu de forma absurda aqui no Distrito Federal. Cresceu de uma forma enorme, visível, a olho nu, né? A AGFIS tem acompanhado muito isso. A gente vê novamente a rodoviária tomada, não é por falta de fiscalização, foi por migração de postos de trabalho. E você tem percebido que nós temos tido uma força de trabalho migrante nessa informalidade? Então, que nós temos observado em todas as regiões do país, claro, as regiões metropolitanas muito mais claramente. Nós estamos vendo que essa força de trabalho migrante que veio para o país atraída num momento de expansão econômica, ela agora não vê outra alternativa a não ser o comércio informal de rua. Então, nós temos um grupo enorme de trabalhadores africanos e haitianos nas ruas do Brasil. E aí é que a gente começa a perceber que a história não se repete, né? Isso também vale para o mercado de trabalho, né? Hoje, a nossa informalidade, essa informalidade visível, ela tem características que herdam elementos desse momento de estruturação ou atratividade do mercado de trabalho, né? E daí nossa preocupação como pessoas que se dedicam a medir o mercado. Nós temos que ter uma pesquisa sensível a esses movimentos, né? Porque não existe nada pior do que você montar uma estrutura de medida e, primeiro, a conjuntura econômica ir para um lado, o teu indicador ir para o outro. Segundo, a conjuntura econômica mudar e o teu indicador continuar lá firme, estancado do mesmo jeito. Porque daí ele não tem sensibilidade, ele não tem coerência, né? Então, a gente aqui, essa metodologia não foi elaborada pela nossa geração, foi a geração lá dos anos 80, né? Uma geração madura já aos anos 80, né? E eles conseguiram elaborar uma metodologia que é uma metodologia extremamente sensível à conjuntura e extremamente sensível à forma de estrutura do mercado de trabalho brasileiro. Essa metodologia capta essas nuances. Capta tudo isso. Todas essas nuances. Desculpa, até virar um talk show aqui, né? Não, mas
Tá? Mas uma outra questão que acontece também é mão de obra qualificada que nós temos, que o Estado teve custo para qualificar essa mão de obra, e hoje eles trabalhando em capacidade ociosa. Nós temos advogados, engenheiros trabalhando no mercado informal, porque não conseguem, né, se adequar à mão de obra, ao perfil de mão de obra que eles poderiam ofertar. Qual é teu nome? Sérgio? Sérgio, é isso. O capitalismo, ele é o único modo de produção que desperdiça força produtiva. É porque o capitalismo ele soube ele se reinventar. Tem crises. Não, e ele é mais dinâmico, bem mais dinâmico. Eu não estou questionando isso, tu entende? Mas é a única... por quê? Porque o processo de decisão de produção e de utilização de força de trabalho, eles se dão em duas esferas diferentes. A dinâmica capitalista está lá no mercado de produtos e serviços, que dá a taxa de lucro média da operação, e o mercado de trabalho ele está numa outra esfera. Então, as coisas, nós temos sempre uma permanente possibilidade de desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio ele vai levar a um sucateamento de competências, que é o que tu está falando, em determinados momentos de crise. Tu entende? Eu não estou fazendo aqui uma ode a qualquer outra coisa. É uma constatação básica da estrutura, é verdade. Nós temos um desperdício grande de capacidades, né? Bom, diria assim, poderíamos até fazer uma discussão. O nosso maior desperdício hoje é da população de 18 a 24 anos. O maior desperdício de qualquer unidade produtiva do país é esse segmento. Não? Certo. O que é regular? Certo? O regular eu vou te dar por exemplos, o meu trabalho. Eu trabalho todos os dias da semana, 8 horas por dia em tese, né? Mais do que isso. Esse trabalho que ô Violeta, me ajuda aqui. A regularidade do trabalho, tanto da PIA com procura, quanto da PIA sem procura, a pergunta é, com que regularidade o senhor exerce esse trabalho? Certo? É exatamente assim, com que regularidade o senhor exerce, ou a senhora exerce esse trabalho. Quando a forma com que as pessoas tendem a responder, e é o que normalmente respondem, eu trabalho todos os dias da semana, das 8h30, das 8h30 da manhã ao meio-dia e 30, das 14 às 18h30. Certo? As pessoas que têm um trabalho regular vão responder desta forma. Nós temos os embarcados da Petrobras, que não trabalham dessa forma. Não é? Trabalham X horas embarcados e passam X horas ou dias em terra. Nós também temos os vigilantes, que trabalham 12 por 8. Né? 12 por 36. Tá? Nós temos os enfermeiros e o profissional da saúde, que também trabalha por turno. O que esses indivíduos... Sim, eles podem fazer um outro trabalho, ok? Mas nesse trabalho, ele tem uma regularidade. Certo? Desculpa, ele tem uma regularidade, mas esta forma de trabalho, não é? Ela tem alternâncias na jornada e na forma como ele é feito. E tu tem um trabalhador que não tem nenhuma previsibilidade. Né? O trabalhador que trabalha com regularidade, como a nossa jornada, ele é um regular contínuo. Nós temos os trabalhadores como o vigilante, que ele tem uma regularidade descontinuada. Então, é um regular descontínuo. Nós temos pessoas que não têm nenhuma previsibilidade de trabalho. Bom, eu trabalhei essa semana, mas na próxima semana eu não sei se eu tenho trabalho. É uma irregularidade. Ou eu tenho essa pessoa que faz o ovo de Páscoa somente nesse período.
Esse é completamente excepcional, esse trabalho. Não, o indivíduo, ele nos relata a regularidade do trabalho. E nós classificamos, é uma pergunta aberta. Exatamente, é uma pergunta aberta. Porque se ela não for pergunta aberta, ela é induzida. Ele descreve. Isso. E o tablet, quando nós passamos do papel para o tablet, nós mantivemos a pergunta aberta. Então, o pesquisador, ele coleta a informação e ela é digitada. E só depois ela é classificada. Então, nós temos o regular contínuo, o regular descontínuo, o irregular e o excepcional. Né? E é central na pesquisa você coletar essa informação. Né? É central, porque aí que está o entendimento de como o mercado de trabalho no Brasil ocorre. Porque para 50% da população, nós temos um trabalho regular, contínuo ou descontínuo. Agora, nós temos um percentual razoável da população que tem uma total irregularidade no seu exercício de trabalho. É o caso do pessoal da construção civil, de todos os que operam em autoocupação. Não é? Você não tem um assalariado com uma imprevisibilidade total, uma irregularidade. Né? O que nós temos são os trabalhadores que se autoocupam. Né? A previsibilidade. Isso. Não tem qualquer previsibilidade, não é? Eu estou nesta obra, mas eu não sei quando ela acabar, não é? Inclusive porque essa pergunta é uma pergunta porque a pergunta é relativa àquele trabalho que foi encontrado. Então, o senhor exerceu um trabalho nos últimos 7 dias? Sim. Com que frequência o senhor realiza esse trabalho que o senhor está exercendo nos últimos 7 dias? Né? A frequência não tem uma frequência, moça. Eu estou fazendo agora porque eu consegui esse trabalho aqui. Agora, não sei se eu vou continuar nele. Eu não sei se o patrão vai querer continuar essa obra, vai ampliar essa obra. Esse é o relato que nós encontramos. É por isso que o nome é empreiteira. Isso. Isso. Pode ser. Pode ser. O que acontece é que depois, no caso do profissional liberal, nós vamos, depois de classificá-lo como um ocupado que tem uma frequência irregular de trabalho, não é? Nós vamos saber lá nas características do trabalho que ele é um profissional de ensino que tem o nível superior completo, que ele trabalha na área em que ele tem formação, que tem um escritório ou uma oficina. Portanto, ele é um profissional que tem formação, ele exerce o seu trabalho na área de formação e ele tem alguma capacidade instalada, que é completamente diferente da situação de um trabalhador que tem um trabalho irregular, mas que não tem formação escolar, que não tem capacidade instalada, ou seja, ele não tem uma oficina, ele não tem equipamentos. E quando a gente não olha o mercado de trabalho brasileiro assim, a gente olha com uma lupa de um mercado de trabalho homogêneo, nós não enxergamos isso. Nós criamos uma opacidade que ela não nos permite identificar e separar essas situações. Né? E isso faz com que a pesquisa perca ou ganhe lucidez, esclarecimento e sensibilidade.
Ocupado. Ele tem uma ocupação num trabalho sem rendimento em ajuda a negócio de família. Então, ele é um trabalhador familiar sem remuneração. Certo? Isso, é desemprego aberto. É. Com a taxa da PNAD. Isso. Ainda assim, ela está descolada. Tá. Não é isso? Vocês têm acompanhado isso? Temos. A gente fez várias dessas. Tinha um descompasso, né? Tem, porque tem uma mudança de... É a operacionalização do indicador. Nós temos algumas subtrações lá na PNAD contínua, que você tem que abrir o questionário da PNAD contínua. Por exemplo, quem está de aviso prévio é desempregado ou não? Né? Eu estou no mês em que eu estou exercendo meu aviso prévio. Né? Eu tenho situações de conta própria. O conta própria, por ter capacidade instalada no conceito da PNAD, ele é ocupado por definição. Não tem conta própria desempregado. Então, tem alguns detalhes da forma de medir que são diferenciados. Basta ter uma hora que é... Sim. 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 Isso. E aí eu tenho uma leitura como pesquisadora. Embora nós tenhamos no Brasil alguns técnicos que dizem que não há influência na forma de você iniciar o questionário, porque os questionários costumam iniciar pela captação da ocupação. Então, começa da seguinte forma: o senhor exerceu algum trabalho por pelo menos 1 hora na semana de referência? Essa é a pergunta. Se a pessoa diz que sim, ela é ocupada. Aí, se você disser que não, mas você não trabalhou por quê? Porque você estava de greve, porque você está de férias, porque você está de licença. Tem uma série de critérios de permanência de um posto de trabalho. Se está confirmado que você tem um posto de trabalho, você é ocupado, certo? E isso, você é ocupado. Bom, quem é que vai para o desemprego? As investigações de procura só vão acontecer para a população que disse categoricamente que ela não tem trabalho, ela não está trabalhando e ela não tem trabalho. Só esses vão passar pela procura. No caso da PED, não é assim. A PED investiga a procura de toda a população, dos ocupados, dos desempregados, dos inativos. Todo mundo passa pela procura, certo? Pela investigação da procura. Se você me diz que você não tem procura de trabalho, você só pode ser 2 coisas. Ou um desempregado, se você não tem procura de trabalho, ou você é um ocupado, ou você é inativo. Certo? Agora, e aí eu vou investigar o trabalho daqueles que têm procura. Mas eu já identifiquei. Quem não tem procura, eu vou investigar o trabalho. Para aqueles que têm procura, eu vou investigar o trabalho também. Então, na PED se investiga procura e existência de trabalho para toda a população. Nas pesquisas no mundo inteiro, se investiga a procura apenas para as pessoas que categoricamente dizem que não têm trabalho. Então, você coloca um filtro que você não volta atrás. Porque o questionário ele é um filtro. Ele vai investigando se você vai. No questionário, você vai eliminando sua população, meu nego, não tem banco de dados que tu vai recuperar essa população.
Ela vai ficar lá. E aí você vai inchar o número da subutilização, tirando do saco, do baú da ocupação, estabelecendo algum critério a posteriori. Entendeu porque a nossa discussão hoje pela manhã? Pode, isso, ser. Uhum. Procurar em substituição, isso. Exatamente. É essa a diferença. Associado a isso e associado à existência de uma procura e o motivo desta procura ser substituir este trabalho. Né? Então, eu diria o seguinte, que nós temos a PNAD contínua, ela aproximou muito da PED, mas ela não tem a mesma precisão, porque ela não tem a mesma... Para isso que nós estamos fazendo aqui. Tem precisão para outros objetivos, enfim, que são os objetivos colocados como pressupostos daquela pesquisa. Por isso que nós entendemos que as pesquisas são complementares, né? Mas o nosso tipo de precisão é essa. Nós queremos saber exatamente qual é a regularidade, previsibilidade desse trabalho. Nós queremos saber se existe ou não procura e nós queremos saber por que motivo alguém procura trabalho. Não é? E isso nos dá um determinado banco de dados, assim como dá outro banco de dados para o PNAD. Mas você está certo, certo? Na verdade, nós temos aí uma sobreposição e um pedaço que nós continuamos não tendo coincidência. Certo? Bom, aqui no nosso... Desculpa. As inatividades, né, clássica e excepcional. Se ele foi naquela semana, iria para ocupado, tá? Bom, então, o que eu quis dizer até agora? Que nós não mudamos conceitos na mudança e atualização metodológica. Mas, afinal, então, o que mudaram? Para que chamaram a gente aqui, não é? O questionário da PED, tudo que nós falamos até agora está aqui, ó, no núcleo básico. Para além do núcleo básico, nós temos uma inovação metodológica, que é a agregação de blocos complementares, que são blocos rotativos temáticos, além da possibilidade de um suplemento, ou seja, se o Distrito Federal desejar, não é, fazer uma pesquisa que não seja uma pesquisa acompanhada por outras regiões da PED, ela pode fazer, né? Tem o seu espaço para o exercício disso, e isso tudo amplia o volume de informações captadas. Então, o questionário ele muda para quê? Ele muda para que o Distrito Federal gere informações adicionais sem custo. Certo? O que permanece no núcleo básico, para além da manutenção das classificações ocupacionais? No núcleo básico, nós temos, para a população total, atributos pessoais, escolaridade e recebimento de rendimentos de programas de transferência de renda. Ele muda também porque nós não estamos mais falando da população de 10 anos e mais, e sim população de 14 anos e mais. Por quê? Porque há um entendimento de que o trabalho infantil ele realmente está reduzindo nas regiões urbanas brasileiras. E, além disso, aquele trabalho infantil que permanece, ele é um trabalho infantil que tende a ser subnotificado. Porque existe um interdito social ao trabalho infantil. Então, você chega numa residência e você investiga, pergunta para o pai se a criança trabalha, ele diz que não. Então, tem que haver outras formas de investigação
dessa população. Bom, meu Deus. Nós temos, além dessa condição de atividade que nós já falamos, as características dos grandes grupos, ocupados, desempregados e inativos, os rendimentos do trabalho individuais e os rendimentos individuais de não trabalho, que também foram agregados ao questionário básico. Certo? Bom. Está separado. Se o campo não está captando, é outro problema. A Violeta não me olha assim. Está separado. Não, está separado, sim. O questionário ele pergunta claramente, a família recebe, o domicílio recebe recursos em programa de renda federal? Sim, quanto? Regional, sim, quanto? Mas ele tem um cartão especial? Não, é no mesmo cartão. Então ele não sabe. Então ele não tem como saber. É novo. É novo. Aqui, essa é a estrutura do questionário. Nós temos novidades em cada item. Tá? Blocos novos. Blocos completamente novos. Programa de renda governamental. Rendimento individual de não trabalho é totalmente novo. Em cada um desses blocos há novidades. Eu não estou facilitando muito a redação, tá? Isto, exatamente, tá? Tem formas de renda que nós só captávamos renda do trabalho. Então, por exemplo, tu estás fazendo pós-graduação e recebes uma bolsa de estudos. Isto não captávamos, não é? Passamos a captar. Pensão alimentícia. Eu tenho uma filha que recebe pensão alimentícia. Não é? Esta pensão alimentícia ela não era captada, porque não é uma renda de trabalho. Seguro-desemprego, nós captávamos já. Mas, por exemplo, previdência privada, não captávamos, agora captamos. Renda de aluguel, agora captamos. Por que nós passamos a captar essas rendas todas? Porque não existe no Brasil uma pesquisa que faça um levantamento completo da formação da renda familiar. Só tem uma forma de você saber a renda familiar. É você perguntar indivíduo a indivíduo que rendas esses indivíduos recebem. E a APED faz isso, e a APED do Distrito Federal faz isso. Tá? Isso é uma novidade. Tá? Eu vou acelerar aqui. Então, o que nós temos de novidade dentro de alguns blocos aqui da população total? Além da renda de programas governamentais. Informação de sexo e idade continua. E cor, nós temos uma mudança na coleta. Agora é autodeclarada. Né? Então, nós vamos chegar aos domicílios de vocês e vamos perguntar qual a sua cor. Certo? O indivíduo vai nos dizer. Isso hoje já existe nas pesquisas oficiais do Brasil e foi adotado nesse momento. A posição na família ampliou, né? Então nós temos as famílias, por exemplo, compostas, né? Então nós temos os filhos, de quem são os filhos, se são de uniões anteriores ou não. Nós temos outros detalhamentos da posição na família, né? A deficiência por tipo, ela é uma novidade. Né? Passou a integrar a nossa... Sim, autodeclarada. Né? Autodeclarada. Nós temos na migração um aumento de variáveis, né? Sobre não só... que não é tão relevante aqui para o Distrito Federal a migração interna do distrito. Então, você migrar de São Paulo para Águas Claras, de Águas Claras para o plano piloto,
não parece relevante. Agora, numa outra região metropolitana, isso pode ser. E a responsabilidade compartilhada pelo domicílio. Então, aqui os rendimentos de não trabalho, já comentados, pensões, benefícios, abonos, seguro-desemprego, aposentadoria pública, privada, pensão alimentícia, enfim, aqui não coube, mas também renda de aluguéis, dividendos. Isso tudo está sendo captado. Na coleta de informações sobre escolaridade, nós temos, além das tradicionais, não é? Saber ler, escrever e frequentar a escola, e a escolaridade adquirida, nós temos o tipo de ensino frequentado por aqueles que se mantêm no sistema escolar. Não é? Isso é novo, porque, de fato, nós estamos muito interessados na questão da juventude. Quais são as modalidades de ensino e continuidade de estudo que temos. Não é? Então, para que a gente entenda um pouco esse tema da juventude, enfim, e tema da formação, nós temos aqui uma investigação ampla. Essa investigação ampla também contempla a creche, as crianças que estão na escola infantil e creche, certo? Para que... Bom, as caracterizações da ocupação. Então, CBO, setor de atividade da empresa que paga, município onde trabalha, posição na ocupação, esfera do setor público, que era algo que nós não tínhamos, o tipo de vínculo, na verdade, é a posição na ocupação, né? Que é uma expressão horrorosa, né? Mas esse tipo de vínculo entram os estagiários, os aprendizes. Nós estamos, então, mensurando o que é algo bem relevante, os cooperados, os trabalhadores do terceiro setor, do setor privado sem fins lucrativos. E, enfim, aí é uma ampliação bastante grande, não é? Contribuição à previdência pública, tempo de permanência, rendimento, experiência, tempo que deixou o último trabalho. Não é? Então, é algo que entendemos que é uma caracterização básica da ocupação. Do desemprego, nós ficamos com o tipo de desemprego, se existe uma experiência anterior, qual o tempo, né, sem trabalho e quais os rendimentos individuais. No caso dos inativos, a experiência anterior de trabalho, o tempo sem trabalho e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho para a população até 29 anos. Né? Queremos saber disso. E essa... Sim, tem. Tem. Não, desculpa, não tem. Não há uma investigação da regularidade do trabalho anterior. Por quê? Porque teríamos que trabalhar com recordatório. Né? Então, não é algo tão eficiente. Também, esse trabalho anterior está limitado a pessoas que tiveram mudança no trabalho nos últimos 36 meses. Veja bem o meu exemplo. Eu trabalho há 23 anos no DIEESE. O meu último trabalho, antes do DIEESE, eu era servidora pública, economista da Prefeitura de Porto Alegre. Bom, interessa esse trabalho para mim hoje, 23 anos depois? Não. Né? Então, justamente nós queremos pegar esse itinerário mais recente do trabalho. Né? Para o caso dos assalariados no último trabalho, não é? E aí já aproveito para dizer que nós estamos investigando a modalidade de vínculo no último trabalho, e para os assalariados nós perguntamos se o indivíduo moveu ação trabalhista em relação ao último empregador. Esse é um indicador que não existe no Brasil, que é um indicador de conflito. E enfim, o sistema... Oi? É que você está numa pesquisa domiciliar.
né? Você não tem identificação do seu nome. Identificação nenhuma. A pergunta é, você moveu uma ação ou não contra seu último empregador? Eu não tenho como te dizer agora se em campo nós testamos essa questão em Feira de Santana, que foi o nosso campo teste. Nós não tivemos inibição nenhuma. Talvez numa seleção, por exemplo, de trabalho, as pessoas não diriam, isso. É assegurado, né? E nós temos expectativas em relação a esse dado, né? Esperamos, em algum momento, nós vamos ter amostra suficiente para falar dele, né? E é interessante porque nós não temos um indicador que não seja de registro administrativo para essa questão. Então, vai ser bastante interessante. Bom, e nós encurtamos o questionário, né? O questionário básico ele está muito mais enxuto. Né? Ele está mais enxuto por duas questões. Primeiro, que ele está mais enxuto porque nós cortamos questões. Em segundo lugar, ele está mais enxuto porque os fluxos eles são muito mais rápidos. A construção do questionário ela foi uma construção baseada em tecnologia. Né? O questionário está no tablet. Então, ele é mais fácil, mais rápido de aplicação. E isso abriu espaço para que a gente pudesse, então, ter temas rotativos. Né? Nós temos algumas previsões de tema. Educação e formação para o trabalho, as condições de exercício do trabalho, né? Que abarcam as questões de jornada de trabalho, tempo de deslocamento, né? Terceirização, que para nós, no movimento sindical, é muito relevante, não é? Características do trabalho anterior, enfim, que é a que nós estamos aplicando já aqui. Mas, enfim, então, o que a gente percebe no questionário? Que ele tem inovações e, ao mesmo tempo, ou simultaneamente, nós conseguimos preservar a série PED, porque os conceitos são os mesmos e a operacionalização do núcleo do questionário é o mesmo. Mas uma pesquisa não vive só de questionário, ela depende também do desenho amostral. Então, o desenho amostral da PED-DF, ela teve alterações. Né? Então, que alterações são essas? Primeiro, o nosso sistema de referência passa a ser o censo de 2010, né, como referência geral para a amostra. Outra mudança, a pesquisa tradicional, ela, embora seja constituída em 2 estágios, como a atual, como essa renovação, né, nós trabalhávamos com unidades de padrão de amostra, não necessariamente setores censitários. Agora, nós estamos trabalhando com setores censitários. A amostra, essa é a parte mais árida, porque é a parte menos compreendida, mais difícil para todos nós. Não é? Nós íamos aqui a 300 UPAs por mês e a 300 lugares, a 300 espaços, não é? Unidades de amostra, e selecionávamos 2.500 domicílios desses espaços até que cada um deles se esgotasse. Agora, nós trabalhamos com 444 setores censitários. Não necessariamente, algumas sim. Necessariamente não. Só setores censitários. O que nos dá uma tranquilidade, porque nós temos o mesmo padrão de todas. Tá? Além disso, nós temos um espalhamento e uma nova forma de trabalhar, porque nós temos 444 setores censitários e nós conseguimos ir a 148 setores a cada mês, sendo que nós não repetimos os setores. Então, isso faz com que o estresse de pesquisa de cada setor diminua enormemente. Não é?
Então, você não fica indo num mesmo condomínio. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma dificuldade muito grande de entrevistar os condomínios, né? Então, nós fazemos essa alteração e isso nos dá tempo de planejamento. A amostra, agora, ela é uma amostra que está desagregada em 4 grupos de RAs. Nós estávamos trabalhando com 3 grupos. Nós antes falávamos de 19 RAs, agora estamos falando de 31 RAs. Porque, ao longo do tempo, obviamente, essas 19 RAs se recompuseram. Não é? Vocês têm muito mais propriedade para falar disso. Não é? Mas nós tivemos uma reconfiguração do espaço. Não é? Então, nós tivemos condições de contemplar regiões que nós não contemplávamos antes. Né? Eu não lembro, mas o Varjão... o Varjão fazia parte do Lago Norte. E agora o Varjão é o Varjão. Claro, claro. Claro, claro. Tá? Bom, então temos domínios de interesses diferentes. Não é? Hoje nós temos essa configuração, né, de 4 grupos de renda. Não é? Então, ali nós temos os 4 grupos de renda. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. O verdinho é alta renda, o amarelo é média alta, o verde é média baixa e o rosa é baixa. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos um rosinha no meio do... Não é? Daqui, nós temos alguns pontos de baixa renda em meio ou muito próximos a uma renda mais alta. Enfim, isso nos deu uma visualização diferente do Distrito Federal, né? Que era o nosso objetivo, era aperfeiçoarmos essa situação. Antes, nossa visão era assim. Nós tínhamos uma visão assim. Agora nós temos uma visão assim, mais complexa. Então, o nosso desenho amostral, ele nos deu uma leitura mais próxima, não é? As mudanças que o Distrito Federal teve. As pesquisas são assim, elas são pensadas em determinados momentos, a realidade muda e a gente precisa aperfeiçoar para acompanhá-las, não é? Então, como é que isso se reflete no cálculo dos indicadores? Eu vou primeiro dar uma passadinha aqui para uma outra situação, né? Além disso, né, além dessas mudanças da amostra, do questionário, nós tivemos uma mudança na forma de executar a pesquisa. Então, essa pesquisa agora ela é feita em tablet. Nós temos os nossos pesquisadores e, portanto, utilizando um método mais moderno, mais ágil. Isso diminui custo. Qual a importância que isso tem para o Distrito Federal? Diminui custo de execução, não é? E essa mensagem, ou essa entrevista que essa moça encerra aqui, ela envia remotamente. Então, ela envia para o web. Ela conclui a entrevista, ela envia para o web. E isso cai nessa plataforma, onde nós fazemos toda a esteira de produção da PED. Né? Todas as verificações, as consistências, enfim, que garantem qualidade da pesquisa. Para terminar, né? Como é que são feitos os cálculos? Como é feito o cálculo dos indicadores? Né? Então, nós temos... Eu elegi aqui alguns elementos para dizer aquilo que permanece. Nós temos um erro estimado na nossa pesquisa de 7,5%. Isso permanece. A pesquisa atual, que vocês vêm acompanhando há muito tempo, ela tem uma técnica de correção de não resposta. Isso permanece, é uma técnica de manipulação de trabalho com base de dados. Ela tem peso por grupo de renda.
isso permanece, né? E ela é calculada segundo médias trimestrais, e isso permanece. O que o novo cálculo de indicadores ele altera? A nossa pesquisa, que vocês vêm tratando e acompanhando todos os meses, ela é uma pesquisa que tem um estimador externo. Ela precisa pegar os resultados da amostra, bater no estimador externo para fazer a expansão. Esse estimador, atualmente, é a população em idade ativa. Certo? Quando você fixa a população em idade ativa, a tua amostra, ela aparece a oscilação natural da amostra, a oscilação que acontece em qualquer pesquisa, aparece na população total. Quando você muda isso, e nós mudamos isso, usando um estimador que é a população total, a sua variação da amostra vai aparecer na PIA, na população em idade ativa. Toda e qualquer expansão da amostra vai aparecer na população em idade ativa. Hoje, no Brasil, está se optando por este modo de calcular os indicadores. Não é? O IBGE faz assim. Por isso que, se nós formos lá na PNAD contínua, nós vamos ver que a PIA ela oscila. Né? Ela muda o tamanho dela mês a mês. Nós também vamos ter aqui uma oscilação, e isso é o que se usa no mundo. Portanto, nós estamos também mudando para acompanhar outras tendências. Certo? E é isso. Enfim. Não é isso. Eu quero também mostrar para vocês, desculpa, tá? Como é que nós fizemos para poder garantir uma possibilidade de encadeamento, de manutenção com tantas mudanças. Nós fizemos isto aqui. Nós temos uma pesquisa que vem lá de janeiro de 1992. Durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2016, nós fizemos um emparelhamento das duas pesquisas, das duas amostras. Ou seja, durante esses meses, nós entrevistamos aqui 15 mil domicílios. Tá? 15 mil domicílios no trimestre. Foi um trabalho bastante pesado que se fez para que se garantisse o encadeamento das séries. Então, logo, quando nós começarmos a divulgar os novos resultados, nós também vamos divulgar o encadeamento da série para trás, para que todo mundo, enfim, para que todos mantenham, né, a série da PED, que fez tanta falta entre setembro de 2013 e setembro de 2014. Portanto, nós não queremos vivenciar novamente uma ausência de dados. Nós construímos uma forma, né, bancada, financiada pelo governo do Distrito Federal, para que nós pudéssemos, certo, ter uma continuidade da pesquisa. Então, como eu disse no início, é um trabalho técnico. Né? É um cuidado técnico que se tem com a leitura do mercado de trabalho regional. Porque nós sabemos que a pesquisa ela é uma pesquisa que detalha as condições do mercado de trabalho regional, e isso é importante para quem faz a gestão pública e é importante para quem se manifesta em relação a esse mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho mobiliza 90% da população, né, nós entendemos que as pessoas são usuárias da informação para tomar decisões como: meu filho vai deixar a escola para o trabalho, eu vou preservar meu filho na escola para que ele se prepare melhor para um trabalho futuro, é momento agora de eu voltar a procurar trabalho, é momento agora para eu pedir uma elevação salarial para o meu patrão, é momento para eu aceitar me inserir como PJ, numa inserção que eu consideraria fundamental que fosse o assalariamento, é momento eu pressionar o meu sindicato para uma recuperação de perdas, não é, havidas com a inflação. Não é? Então, essas informações elas são importantes para os trabalhadores, assim como são importantes para os empregadores também, não é? Para tomar suas decisões, para que pensem novas plantas, novos estabelecimentos, investimentos, ou não.
né? Então, é um esforço aí, claro que eminentemente técnico, né? Nós sabemos que ele vai depois ser lido nos dados e nós queremos que vocês leiam um dado com qualidade. É isso. Ok? Claro. Uhum. Vai poder sim. Vai poder sim. São comparáveis, né? Pode haver alguma diferença mínima, né? Por conta da nossa reestruturação amostral. Mas não nos parece que vai ser algo que vai nos tirar de uma tendência nem de um patamar, né? Então, você não vai sair de um patamar que vocês estavam acostumados aqui a acompanhar, patamar de 18%, 18,5% para 19%, 20%. Não, vocês vão ter uma curva suave de mudanças, porque nós estamos retratando a mesma região, da mesma forma, mas com aperfeiçoamentos, né, que nós tivemos que fazer, mas que nós sabemos que eles vão nos trazer um pouco mais de riqueza no mercado de trabalho, podem nos trazer alguma alteração, mas muito pequena. Nada que atrapalhe, como tu diz, jornalisticamente, né, para a gente poder fazer essas comparações. Vai poder comparar. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é quase que melhorar para melhor servir, mas sem causar transtornos. É essa a ideia. Por favor, o que você quer falar aqui? Não só jornalisticamente, mas também para a gente entender o histórico do mercado de trabalho, a gente não quer jogar fora a série inteira desde 92, né? Então, a ideia é... Tem um trabalho que a gente tem que fazer interno ainda, de compatibilizar todas essas bases, mas a gente não pode deixar, a gente não pode perder essa comparabilidade, né? Tem uma mudança importante aqui que a Lúcia falou, né? Quer dizer que a gente saiu... Antigamente, a gente estava medindo a PIA, né, considerava 10 anos ou mais, agora passou para 14 ou mais. Então, só isso já implica a gente ter que recalcular tudo para trás. Mas é um trabalho que a gente está fazendo internamente. Então, a ideia é divulgar séries comparáveis, né? Acho que esse é um ponto importante. A gente está... que a gente está compatibilizando todos esses números e aí a gente vai ver o momento melhor para divulgar. Eu não sei se tem mais perguntas, questões. Eu queria agradecer a Lúcia. Muito obrigado pela vinda, se deslocou. Não, foi ótimo, acho que foi excelente, eu espero que tenha atingido o objetivo e a ideia... Talvez a gente possa fazer isso com mais frequência, até com nossas pesquisas da Codeplan, né, para ajudar o pessoal da imprensa. Esse era o objetivo nosso e acho que a gente pode tentar repetir, né, Nilva? Experiências desse tipo, não sei, depois vocês da imprensa passem as impressões para a gente, se foi útil ou não. Eu aprendi muito hoje. Queria agradecer a Lúcia e dizer de novo a importância da PED, né? Eu tenho sempre defendido isso, é uma pesquisa muito rica, a gente tem muito mais informações, como vocês viram hoje, do que somente a taxa de desemprego. Então, eu acho que é uma pesquisa que a gente precisa explorar cada vez mais para trazer mais informações para o Distrito Federal e auxiliar políticas públicas nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo, né? Só queria, de novo, agradecer. Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Lucia, e agradecer a todos pela presença. Obrigado, então.